Meus irmãos, nessa sexta-feira eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Chegamos no final de mais uma matéria. Hoje nós vamos finalizar o estudo então sobre teontologia. Esta semana nós estamos estudando, acerca do Senhor nosso Deus. Estudamos no decorrer da semana, por exemplo, acerca dos seus atributos naturais e também os seus atributos morais, certo? E hoje, para finalizar esta matéria, nós vamos estar falando um pouco então acerca da Santíssima Trindade. Amém, meus irmãos? Assim, antes de nós começarmos a aula então, eu quero frisar aqui que não foi possível eu continuar ministrando, ou melhor dizendo, lançando os vídeos do nosso curso básico de teologia no Instagram. Eu tive que finalizar aí o Instagram, certo? Mas nós continuamos fazendo os nossos vídeos diariamente, de segunda a sexta-feira, e lançamos no Facebook e também no meu canal no YouTube. E eu sempre peço aquela força para você. Entra lá no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para você sempre estar recebendo os nossos vídeos. Isto vai muito contribuir para comigo, para com o meu ministério, amém? Vamos então ministrar o encerramento desta matéria. Hoje nós vamos falar então, para finalizar teontologia, nós vamos falar acerca da Santíssima Trindade. Para princípio, meus irmãos de conversa, eu quero colocar aqui a definição de Trindade. Trindade significa que nós, cristãos, cremos num só Deus, subsistente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta doutrina da Bíblia Sagrada é uma das mais complexas. Muitos, inclusive, têm dificuldade de compreender, de entender e até mesmo de aceitar esta doutrina da Bíblia Sagrada, a saber, a Santíssima Trindade. E nós respeitamos quem não compreende e quem até mesmo não aceita, A gente sabe que algumas religiões não aceitam a doutrina da Santíssima Trindade. Nós respeitamos, afinal de contas, cada um tem a sua fé, o seu ponto de vista, e nós temos que respeitar. Porém, nós, cristãos, em sua maioria, evangélicos, católicos apostólicos romanos, evangélicos, seja de linha reformada, seja de linha pentecostal, que é o meu caso, nós cremos sim na Santíssima Trindade. Mas como eu frisei, é uma doutrina complexa. A Trindade é um mistério, E eu sempre digo que enigma é algo que você corre atrás e você consegue encontrar a solução, certo? Com esforço, com dedicação, pode-se chegar a uma solução. Porém, mistério não. Mistério se aceita. E é o caso da Santíssima, o mistério da Santíssima Trindade. Amém? Então vamos ler aqui um pouco sobre a Santíssima Trindade e a gente vai comentando, certo? A Bíblia afirma de forma categórica em suas páginas: há um só Deus. Isso está escrito, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, carta aos Efésios capítulo 4, versículo 6. Entretanto, esse Deus único se manifesta em três pessoas divinas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso está bem claro, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando o Senhor Jesus disse, para nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas foi primeiramente empregada por Tertuliano, um dos mais importantes teólogos do período patrístico, ou seja, um dos pais da igreja,
Valdecir, quem foram os pais da igreja? Foram aqueles cristãos que vieram logo a seguir, logo após os apóstolos, né? Viveram no 2º século, 3º século, 4º século da era cristã. Tertuliano então empregou nesse termo, o termo trindade, certo? Para descrever o que as escrituras ensinam sobre a natureza do Deus Trino. Meus irmãos, olha só que interessante, vamos para a Bíblia aqui para a gente ver como essa doutrina ela é uma doutrina via de fato bíblica. Desde a criação, observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. Por exemplo, na criação, do ser humano, está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então perceba que o pronome aqui está no plural e não no singular. Não está escrito farei o homem, farei o ser humano conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas está no plural. Façamos o ser humano conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui fica bem claro de forma implícita, né? Mas bem claro a presença, um diálogo entre as 3 pessoas da Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continuando, na confusão das línguas, está escrito assim, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos, veja novamente, o plural, né? Confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Terceiro, na visão de Isaías, quando do seu chamamento, lemos que Deus perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha aí o plural novamente. Isaías, ele registra no seu livro. Estas citações no Antigo Testamento definem mais de uma pessoa na Trindade presente em ação. Então aqui nós temos provas registradas no Antigo Testamento acerca desta doutrina tão importante, tão relevante da nossa fé, certo? Que é a Santíssima Trindade. Vamos agora então para o Novo Testamento? No Novo Testamento, a doutrina da Trindade é claramente explícita nas seguintes ocasiões. Então, enquanto que no Antigo Testamento a doutrina da Trindade ela vem de forma implícita, certo? Já no Novo Testamento, esta doutrina vem de forma bastante explícita. Olha só. Primeiro, a tríplice manifestação divina é evidenciada por ocasião do batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Aqui, o profeta João Batista está batizando o Senhor Jesus nas águas do Rio Jordão. Então a Trindade se manifesta ali. O Filho está sendo batizado pelo profeta João Batista. O Espírito Santo desce do céu em forma corpórea, como de pomba. E o Pai se manifesta dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, as 3 pessoas da Trindade presentes por decorrência do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Segundo, pela menção das 3 pessoas da Trindade na grande ordenança de Jesus acerca do batismo dos salvos, Mateus 28 e 19, como nós já frisamos anteriormente, que a ordem de Jesus é nós batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, na referência das 3 pessoas da Trindade na bênção apostólica, está na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 13. E quarto, pela menção das 3 pessoas divinas nos ensinos de Cristo e Paulo em várias outras passagens do Novo Testamento, que revelam claramente a doutrina da Trindade. Meus irmãos, para nós finalizarmos, nós vamos fazer aqui algo bem simplório,
para que a gente possa compreender um pouco a doutrina da Santíssima Trindade. Claro, como eu disse anteriormente, é mistério, né? É mistério, certo? E mistério não se chega a uma solução 100%, se aceita, é mistério, ao contrário de enigma que a gente soluciona. Mas a gente pode, mesmo com alguns exemplos, mesmo de forma rasa, simplória, mas a gente pode ter uma compreensão um pouco melhor. Por exemplo, eu costumo citar aqui um exemplo. Imagine um jarro de água, certo? Agora imagine que você pegue 3 copos e coloque essa água que estava em um jarro em 3 copos. A água deixará de ser água por causa que mudou de frasco? Não, né? Continuará sendo água, certo? Outra forma de nós compreendermos assim um pouco o mistério da Santíssima Trindade é os 3 estados da água, né? O estado gasoso, o estado sólido e o estado líquido, certo? Então, mesmo em estados diferentes, a água continua sendo água, certo? Assim é as 3 pessoas da Trindade. Cada uma delas tem as suas funções, né? Tem suas funções a cumprir, mas as 3 pessoas da Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são Deus. E para finalizar, meus irmãos, olha só o que diz no credo atanasiano, né? Esse credo ele vai definir muito bem a Santíssima Trindade, né? Diz assim no credo atanasiano: adoramos um só Deus em trindade e uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo a substância. A trindade, portanto, são 3 pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes e inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Amém? Meus irmãos, então, hoje seria isso. Um bom final de semana a todos e que Deus os abençoe na pessoa bendita do Senhor Jesus e até segunda-feira com uma nova matéria do nosso curso básico de teologia. Amém? Um abraço e até mais.